O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. De modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está no oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Quando olhamos a primeira leitura do profeta Joel, voltai para o Senhor, voltai, rasgai as vestes e não rasgai os vossos corações e não as vestes. Voltai para o Senhor. É o grande convite que o tempo quaresmal nos faz. Conversão. Conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade. Abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Os nossos vícios, os nossos pecados. Abandonar, romper definitivamente. E também, um segundo ponto, que também o próprio Joel diz na sua leitura, no texto que nós ouvimos, a profecia de Joel diz: chorem postos entre os vestíbulos e o altar, e os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, o teu povo. Perdoa, Senhor, o teu povo. O outro elemento importante é o dom das lágrimas. Isto é, chorar pelos pecados. Você tem chorado pelos seus pecados? Nós temos chorado pelos nossos pecados? Talvez a gente não tenha, porque a gente está colocando o pecado na categoria de normal. Haja visto que a gente já nem procura com mais frequência o sacramento da penitência. E todos os anos vocês escutam este pobre padre falar isso para vocês, todos os anos. O pecado nunca será normal. Nunca será normal. E nós precisamos pedir a Deus a graça de chorar pelos nossos pecados, porque com os nossos pecados nós ferimos a Deus e ferimos a comunidade e ferimos-nos a nós mesmos. Então o profeta Joel nos exorta:
Paulo, na segunda leitura, o Salmo, né? Não precisa nem comentar muito sobre o Salmo, pedido de perdão do rei Davi depois de ter cometido o pecado de adultério. Ele reza este Salmo pedindo que o Senhor tenha piedade dele, porque ele pecou. É uma oração de arrependimento do rei Davi. Segunda leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz: somos embaixadores de Cristo. E porque somos embaixadores de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. A gente vai entrando na categoria de normal e a gente vai deixando, a conversão é para depois, a conversão é para depois. Outro dia, outra hora, um outro momento, a gente se converte. Agora não. Agora eu tenho muito o que fazer, tenho muita coisa para curtir. É agora, hoje, este momento. E o Evangelho nos apresenta os três pilares para fazer uma quaresma bem feita. A oração, que diz respeito ao relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como estamos nos relacionando com Deus? Como você está se relacionando com Deus? O jejum se diz a respeito ao relacionamento com as pessoas. Como está o nosso relacionamento com as pessoas? Nós nos relacionamos com caridade com todos, ou a gente se relaciona com alguns, né? E os outros a gente não vou falar. Né? Então, o Evangelho nos apresenta como é que nós nos relacionamos com os outros. E é a esmola. É a caridade. E o jejum é o relacionamento conosco mesmo. Mas não só o relacionamento conosco mesmo, é a compreensão de que se nós realmente fazemos a vontade de Deus. Quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não é assim? É assim que a gente tem que viver. Pronto, a homilia da missa está pronta. Só que não. A homilia vem agora. Eu só fiz uma pequena introdução do texto do Evangelho, das leituras. Um textinho escrito no caderninho agora, olha. Agora tem um caderninho. Para a gente aprofundar um pouquinho sobre a oração. Eu quero fixar um pouquinho, né, na definição de oração. O que é oração? Somos pessoas de oração, nós temos essa resposta na ponta da língua. O que é oração? Para você, não responda, só para você pensar. O que é oração para você? Várias definições a gente poderia ter, mas oração, vou definir como Santa Teresinha. Oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes para a nossa salvação. Essa definição é de Santa Teresinha, a santinha, a florezinha do Carmelo. Oração é se entreter com Deus. Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro misterioso com Ele. A oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e o homem. A oração é uma forma concreta de experimentar o amor de Deus por nós. A oração é a essência do ser humano. Os pássaros voam, os peixes nadam,
e os homens rezam. É a natureza mesma do ser humano. E aí nós lembramos a oração de alguns homens da Bíblia. Como Abraão rezava, como Jacó rezava, como Moisés rezava. A oração de Abraão e de Jacó se apresenta como um combate da fé apoiada na confiança, na fidelidade de Deus, na certeza da vitória prometida à perseverança. A oração se apresenta como um combate da fé, apoiada na confiança de Deus. É um combate. Vocês ouviram a oração da missa dizendo que pelo jejum deste dia que fizemos, Deus nos dá a graça de lutar contra o demônio. É uma arma poderosa contra o demônio, o jejum que nós fazemos nesse dia. E assim vai, né? Assim vai. Então é um combate da fé, apoiado pela confiança em Deus. E veja como que isso é muito presente na nossa vida. Porque muitas vezes a gente reza, mas a gente entra em desespero, porque a resposta não vem do jeito que a gente quer. Mas é porque no fundo, a gente reza sem fé e a gente não reza com confiança. Por isso a gente se desespera. Então, se você rezou, colocou nas mãos de Deus, você pediu, você colocou-se em oração, confia. Confia, já não depende mais de você, está nas mãos de Deus. Eu cito também a oração de Moisés. A oração de Moisés responde à iniciativa do Deus vivo para a salvação do seu povo. Prefigura a oração de intercessão do único mediador, Jesus Cristo. Quando a gente observa Moisés rezando para libertar o povo de Deus e se colocando entre o povo e Deus, nós vemos na figura de Moisés a figura do próprio Cristo, prefigurado em Moisés. E assim deve ser também a nossa oração. A nossa oração deve estar unida constantemente à oração de Jesus. E qual é a oração de Jesus que nós mais conhecemos? Qual é a oração de Jesus que nós mais conhecemos? Não, a missa. O Pai Nosso também, tá certo. Mas a oração de Jesus que nós mais conhecemos é a oração da missa. A missa é inteirinha oração de Jesus. Jesus rezando. Por isso a missa deveria ser para nós também a nossa maior oração. A missa deveria ser para nós a maior oração. Por quê? Porque nos unimos a Jesus no seu oferecimento, no altar da Eucaristia, oferecendo-nos a nós mesmos a Ele como sacrifício para a salvação do mundo. E a gente dá tantas desculpas, né, para não ir na missa. Tantas desculpas a gente inventa. E inventamos porque não compreendemos ainda o mistério da presença de Deus. Depois a gente olha para a oração do povo de Deus. A oração do povo de Deus fortalece a sombra da casa de Deus, da aliança, do templo, sobre a direção de pastores e principalmente do rei Davi e dos profetas.
como Abraão, como Jacó, como Moisés. O povo de Deus, da aliança que Deus fez aliança com o povo porque amou e ama o povo. E aí a gente olha para a história do povo de Deus e eu fico pensando que nós somos diferentes do povo de Deus. Por que eu acho que nós somos diferentes do povo de Deus? Porque o povo de Deus reclamava muito de tudo. E nós não reclamamos. É essa a nossa diferença do povo de Deus. É bem uma diferença bem simples, bem pequena. Qual que é a diferença entre nós e o povo de Deus? É que o povo de Deus reclamava e nós não reclamamos. Verdade isso? Não? Não somos igualzinho ao povo de Deus. Mas mesmo reclamando de infidelidade, de fidelidade e infidelidades, mesmo reclamando, era um povo que rezava. É um povo que rezava, de dia e de noite. Também os profetas, pela sua oração, chamam a conversão do coração, como o profeta Joel, que nós ouvimos na missa, buscando ardentemente a face de Deus, como Elias, que intercedia pelo povo, para que o povo buscasse de coração profundo, de coração sincero a Deus. Depois da oração dos Salmos, oração belíssima para todos os momentos e para todas as horas. São 150 salmos. Tem salmo de súplica, tem salmo de louvor, tem salmo de pedido de perdão, tem salmo de procissão, tem salmo de lamentos. E é uma boa dica para a gente, porque às vezes a gente fica meio com vergonha de transformar os nossos lamentos em oração. Vocês têm coragem de brigar com Deus na sua oração? Sim ou não? Você já teve essa coragem de brigar com Deus? Fazer, não, pode brigar com Deus. Não, não pode. Pode. Na oração pode, mas você não vai sair vencedor não, viu? Fique sabendo disso. Mas pode, se quiser brigar. E os Salmos é um grande exemplo para isso. Então, se você tem um método de oração, você já reza bastante. Vamos supor, você reza um terço. Você tem 10 minutos de oração diária. 10 minutos de oração diária. Você reza o terço. Tem 10 minutos de oração diária. Então, acrescenta a leitura de um salmo neste seu modelo de oração que você já tem. Acrescenta um salmo. Tem salmos curtinhos, tem salmos um pouco maiores. E assim você vai crescendo na oração, rezando o salmo. Os salmos apresentam dois componentes inseparáveis: a pessoa, o individual, e o comunitário. O individual e o comunitário. Estende-se toda a dimensão da história, comemorando as promessas de Deus já realizadas e esperando a vinda do Messias. Esperando a vinda do Messias. Na oração dos Salmos, rezados, realizados em Cristo, os Salmos são um elemento essencial e permanente da oração da sua igreja. São adequados aos homens de qualquer condição ou tempo. Diante disso, é um escrito que eu estou lendo, Catequese da Igreja sobre a oração, que está no Catecismo da Igreja Católica. Essa definição está no Catecismo da Igreja Católica, não é minha, não é eu que estou falando, não estou inventando nada, estou tirando nada da minha cabeça. Mas eu queria dar 3 dicas para encerrar. 3 dicas que acho ser importantes para
a nossa oração e para a gente crescer na oração. A primeira, a gente precisa encontrar um tempo adequado para a oração. Que hora que é melhor para você rezar? De noite, de madrugada, de dia, né? Ou à tarde? Você vai encontrar o horário que para você é melhor. Algumas pessoas gostam de rezar à noite, depois que chega do serviço. Algumas pessoas, se forem rezar à noite, vão dormir porque estão cansados. Outras pessoas gostam de rezar de manhãzinha, antes de todo mundo levantar. Pula bem cedinho, vai no cantinho lá para rezar. Porque é o horário mais tranquilo, logo de manhãzinha. E outras pessoas gostam de rezar durante o dia. Então, você precisa encontrar para você o horário que é melhor, o horário que você produz mais, o horário que você está mais atento, o horário que você está, de fato, vivenciando a sua oração. Então, você precisa definir para você uma regrinha. Vou rezar todos os dias nesse horário. Se você marcou para rezar naquele horário, pode cair canivete. Cumpra com o seu horário, seja fiel. Chegou visita na sua casa na hora que você ia rezar. Visita que espere. Jesus é mais importante do que a sua visita. Mas é um parente meu. Melhor ainda, seu parente já sabe, já conhece. Deixa ele esperando, não vai fazer mal nenhum. Depois que você termina a sua oração, você vai lá. Então, é preciso e fundamental você estabelecer qual é o melhor tempo para você rezar. Qual o melhor horário para você rezar. E estabeleça isso como disciplina, né? E viva de todos os dias. Segunda dica. Assim como é importante você estabelecer um horário, é importante você ter um local para você rezar. Um local significa um altar preparado, que tenha lá uma Bíblia, que tenha lá uma vela acesa, que tenha lá uma florzinha, alguma coisa que te leve a orar. Você olhando para aquele cantinho lá, você lembra, eu tenho que rezar, daqui a pouco eu tenho que rezar. Então é importante você ter um local. E terceiro, é importante você definir quanto tempo você vai rezar. Se você não está habituado à oração, comece com 5 minutos. Mas 5 minutos rezado de verdade. Não é 5 minutos rezado e metade cochilando e outra metade olhando do celular. Você não rezou nada. Você fez 5 minutos cochilando e a outra metade você ficou olhando no celular, você rezou o quê? Não rezou nada. Então, você começa com 5 minutos, usando um salmo, usando a liturgia do dia, usando o evangelho do dia, usando uma oração que você gosta de rezar, que você aprendeu com a sua mãe, e sendo fiel naquele tempo de oração. Começa com 5. De repente você aumenta para 10, de repente você aumenta para 20, de repente você aumenta para 30, e quando você menos perceber, você já está rezando 1 hora. E nem percebeu que passou 1 hora. Por quê? Porque você vai se entretendo com Deus, vai descobrindo as delícias de Deus, Deus vai revelando algo do coração dele para você, e aquilo vai se tornando, né, um hábito, e de repente você está perseverando na oração e mudando de vida, porque você está cada vez mais parecido com Jesus. Vocês fizeram isso alguma vez na vida? De tanto conviver com alguém, com alguma pessoa, de repente você começa a repetir os gestos daquela pessoa? Aconteceu alguma vez com vocês já aí ou ainda não? Por que isso não acontece com relação a Jesus? Porque a gente não reza. Se a gente rezasse de verdade, a nossa oração deveria produzir em nós esse resultado. De sermos parecidos com Jesus.
de estarmos reproduzindo em nós as atitudes de Jesus. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece. Então, essa é a dica da homilia desta quarta-feira de cinzas. Busque neste tempo de quaresma, rezar de verdade, rezar com qualidade, seja 2 minutos, seja 2 horas, mas rezar com qualidade. E se desligue do celular. Se desligue do celular. Se desligue do TikTok, se desligue daqueles shorts do YouTube, se desligue dos stories do Facebook e do Instagram. Se desligue. Se tiver que usar o celular, use o celular, para rezar, para ouvir alguma oração, para ouvir alguma meditação de alguém rezando, para que você também possa fazer a sua oração. Mas observa se você não está perdendo muito tempo com coisas inúteis no celular. E aí, se você está perdendo tempo com coisas inúteis, aproveita esse tempo que você está perdendo com coisas inúteis e coloca-se em oração. Vai rezar. Vai rezar. Vai preencher o seu tempo com uma oração. Indicação de leituras. Para você aprofundar. Para você aproveitar. Como todos os anos eu indico a leitura daquele livro da imitação de Cristo. Também indico o livro Práticas de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso Maria de Ligório. Meditações Quaresmais de Santo Tomás de Aquino. Você pode escolher um ou outro, como texto, se é que você já não elegeu uma leitura espiritual para a Quaresma. E 3 livros da Bíblia que aconselho vocês lerem durante o tempo quaresmal. Não precisa ser os 3, mas escolha um dos 3. Primeiro é o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, para você contemplar a saída do povo de Israel. É um livro muito bom para ser lido durante a Quaresma. Segundo texto bíblico, o livro do Deuteronômio. Também muito bom, para você aprofundar a sua experiência de Deus e perceber como Deus agiu na história do povo de Israel. E como eu já deixei indicado alguns domingos passados, leia também, se você quiser, o livro de Jó. Sobretudo se você passa por algum tipo de sofrimento e acha que este sofrimento é Deus que está mandando na sua vida, e Deus não gosta de você e está deixando você sofrer. Se você pensa assim, leia o livro de Jó. É o livro que vai te ajudar imensamente. O livro tem 42 capítulos, portanto você lê, se você lê um capítulo por dia durante a Quaresma inteira, você lê o livro de Jó inteirinho. Bom, são indicações que você pode aproveitar, para fazer da sua Quaresma uma Quaresma de verdade, não uma Quaresma de faz de conta. Você precisa buscar crescer na oração. Nós precisamos crescer na oração. Nós precisamos aprender a nos entreter com Deus na nossa oração, para que a nossa oração seja cada vez mais profunda. Tá certo? E no tempo oportuno, quando a liturgia nos permitir, eu volto a falar dos outros 2 pilares do tempo quaresmal. Hoje falei da oração. Outro dia eu falo de algum outro pilar da nossa vida quaresmal. Que nós possamos buscar o Senhor Deus de todo o coração neste tempo quaresmal, para sermos mais parecidos com Jesus. Que assim seja. Vamos abençoar assim.